Popping bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor in my ride, like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6, like a G6, like a G6. Now. Olá, aqui é o grupo do terceiro A e nosso assunto é o empirismo. Bom, eu vou dar aqui só um resumo do que é o empirismo. Na filosofia, empirismo foi uma teoria de conhecimento, que afirma que o conhecimento vem apenas ou principalmente a partir da experiência sensorial. Um dos vários pontos de vista da epistemologia, o estudo do conhecimento humano, juntamente com o relacionismo, e o racionalismo, e o idealismo e o historicismo, o empirismo enfatiza o papel da experiência e da evidência, experiência social, especialmente na formação de ideias, sobre a noção de ideias inatas ou tradições. Empiristas podem argumentar, porém, que as tradições, os costumes, surgem devido às relações de experiência sensorial anteriores, ou seja, o empirismo nada mais é do que a experiência já vivida pelo indivíduo, tradições, culturas, religião, que faz parte da cultura, todo o meio em que ele vive ou as experiências que ele passa vai ser relacionada a como esse indivíduo vai se formar, o que ele vai acreditar, o que ele vai seguir. O empirismo nada mais é do que uma teoria de conhecimento que diz que a experiência vai, a partir da experiência, o indivíduo vai ter o conhecimento daquilo que ele já viveu. Ou seja, experiência é igual a conhecimento, onde vai entrar razão, onde vai entrar idealismo. Bem, uma das principais características para o empirismo foi um tópico chamado tábula rasa. Tábula rasa para Locke foi o princípio do inatismo. Além de não provar nada, é completamente desnecessário para uma teoria do conhecimento. Se realmente nossas almas imortais compartilhassem um mesmo estoque de informações, por que todos nós não teríamos as mesmas concepções científicas do mundo? Por exemplo, por que os europeus desenvolveram a ciência enquanto índios que habitavam as Américas não? Segundo Locke, Deus nos conferiu apenas as faculdades para que pudéssemos adquirir conhecimentos, dentro de certos limites. Contrariando o inatismo, ele afirma que, ao nascermos, somos como a folha em branco, tábula rasa, diziam os empiristas, que é escrita na medida em que vivemos e temos experiência do mundo. Isso que foi a tábula rasa, é um movimento da experiência. É isso que Locke queria informar para a gente. Neste sentido, qualquer afirmação de cunho metafísico era rejeitada no empirismo, pois para essas afirmações não há experimentação, testes ou controles possíveis. Outro importante teórico empirista foi o escocês David Hume, nascido em 1711 e faleceu em 1776, que contribuiu com a epistemologia ao discutir o princípio da causalidade. Segundo Hume, não existe conexão casual, e sim uma sequência temporal de eventos que pode ser observada. Além de John Locke e David Hume, outros filósofos que são associados ao empirismo são Aristóteles, Thomas de Aquino, Francis Bacon e John Will. O empirismo causou uma grande revolução na ciência, pois graças à valorização das experiências e do conhecimento físico, o homem passou a buscar resultados práticos, buscando o domínio da natureza a partir do empirismo. Surgiu a metodologia científica. Ei mami, ei mami, ei mami. Ei, mami. Os limites do conhecimento nas ideias. O que Locke diz é que somente a experiência nos fornece as ideias que habitam nossos pensamentos. Em outras palavras, que o conhecimento tem início externo.
fora do homem. Ideias, segundo o filósofo inglês, são os objetos do conhecimento, isto é, a matéria da qual o conhecimento é formado. Elas são percebidas pelo sentido, mas é o entendimento que confere, por assim dizer, o acabamento final. Todo conhecimento, portanto, está fundado na experiência que nos fornece as ideias, que constitui tudo aquilo que podemos saber sobre o mundo. As fontes das ideias, diz Locke, são duas, que é sensação e reflexão. Reflexão ou sentimento interno. É a percepção da operação de nossas mentes com as ideias já ali depositadas, pela sensação, derivando as dúvidas, crenças, vontades e conhecimento propriamente dito. É somente com o segundo estágio da reflexão que atingimos o entendimento das coisas. Mas sem as janelas abertas para a luz, vinda da experiência, nossa mente permanece como um quarto escuro. Os limites do que podemos conhecer desse modo são as ideias. Não podemos ir além delas. Locke ainda divide as ideias em simples ou complexas. Simples são as que nos chegam misturadas em um objeto, mas que podemos ser separadas pelos diferentes sentidos pelos quais a recebemos. A textura lisa, o aroma perfumado, o gosto doce, a consistência firme e a cor vermelha são as ideias simples que podemos atingir da maçã, distinguir da maçã. Complexas, quando nossa mente é preenchida dessas ideias simples, podemos formar combinadas ideias complexas como, por exemplo, homem, beleza, maçã ou universo. Mas isso não queria dizer que para Locke a razão não tinha nenhuma função no processo e que apenas aprendemos por meio de sessões. Seria um abuso de dizer que isso, porque é equivalente a dizer que a matemática para saber que é um triângulo possui trilado. Teria que encontrar um triângulo andando do metro ou vagando pelo bosque. Para Locke, existem 3 graus de conhecimento, que são o intuitivo. É aquele em que a mente percebe o acordo e desacordo entre duas ideias imediatamente, sem necessidade de outras ideias. Por exemplo, quando percebemos que o branco não é preto, que 1 mais 1 é igual a 2. O demonstrativo é aquele que a mente necessita de ideias subsidiárias para perceber o acordo e desacordo entre outras 2 ideias. São as chamadas provas. Para saber, por exemplo, que 3 ângulos de um triângulo são iguais a 2 ângulos retos, preciso verificar essas medidas. Sensível é a percepção que temos de objetos particulares e externos, através do sentido. Apesar de Locke incluir esse terceiro tipo entre os graus de conhecimento, mesmo sendo o menos claro e seguro de 3 anteriores, o filósofo diz que o raciocínio que não for intuitivo ou demonstrativo é artigo de fé ou de opinião, não provavelmente dito. Bom, pode-se dizer que é o conhecimento explícito e o conhecimento tácito. Que o explícito é quando você explica para outras pessoas a sua forma de conhecimento. E o tácito é quando você só guarda para si mesmo aquilo que sabe. Boa parte do ensaio acerca do entendimento humano é dedicado ao exame dessas ideias simples e complexas que são a base de todo entendimento, o que permite a Locke propor resoluções para importantes problemas filosóficos, envolvendo conceitos como espaço, tempo, infinidade, substância, Deus, liberdade e poder. Em resumo, diz Locke, conhecimento consiste na percepção de acordo ou desacordo de suas ideias. Parece-me, pois, que o conhecimento nada é mais do que percepção da conexão e acordo, ou desacordo e rejeição, de quaisquer de nossas ideias. Por exemplo, quando sabemos que branco não é preto, ao perceber que ambas as ideias estão em desacordo, ou que os 3 ângulos de um triângulo são iguais a 2 retos, ao perceber a igualdade entre eles.